O dia que eu descobri o meu chifre através de uma posição nova na hora H. Por que será que a gente é assim, né? Eu e meu marido, nós éramos casados há 2 anos. E se tinha uma coisa que a gente dava certo, era naquela hora. Sabe quando sincroniza? Então, eu conhecia muitos gostos dele e ele conhecia muitos meus gostos. E sempre quando a gente tá afim de fazer algo novo ou alguma posição nova, a gente sempre decidia entre a gente. E sim, eu confesso que eu sou muito ciumenta. Um certo dia a gente resolveu ir pro barzinho, só eu e ele. E depois do barzinho a gente resolveu ir pra um motel. A gente tava tudo animadinhos, até que o show, né, o meu show, o nosso show começou. Tava tudo indo muito bem, até que ele virou pra mim e disse: amor, ó, vira assim e fica assim. E nisso ele falou pra mim a posição que ele queria que eu ficasse. Porém, a gente nunca tinha feito aquilo. Então, toda desconfiada, fiquei quieta e fiz. Depois dessa posição, ele me vem com outra nova, e depois dessa outra, ele me veio com uma outra. 3 posições novas numa noite só. Claro que na hora, o sininho do meu cérebro começou pi, pi, pi. Então ali nós terminamos o que a gente estava fazendo e claro que eu terminei muito puta. Então ali nós fomos embora e a minha mente só pensava assim: aonde que ele aprendeu isso? Então pensei comigo, será que foi, né? Se for, tudo bem que eu ainda nunca fui de ligar pra essas coisas. Então assim que ele dormiu, eu peguei o celular dele e fui fazer um backup dos históricos. Só que, tipo, não tinha pornô. Não tinha. Então, tipo, não era isso, entendeu? Mas como eu não sou besta nem nada, eu não falei nada. Continuei plena, mas com aquilo guardado aqui dentro. Só que depois disso, nada passava batido. Nada, simplesmente nada. Eu tava ligeira com exatamente tudo. Até que um dia, ele saiu do serviço e disse que ia passar na casa da mãe dele. Eu não falo com a mãe dele, mas naquele dia eu resolvi começar a falar. Nunca que ele esperava que eu iria na casa da mãe dele, mas eu fui. Então cheguei lá na mãe dele, ela ficou sentada num canto e eu fiquei sentada no outro canto. Só que como eu tinha rastreado o celular dele, eu tava só aqui olhando o celular, esperando pra onde ele iria. Enquanto eu tava ali, o rastreador ainda tava dando que ele tava na empresa. Até que o carro começou a circular. E o caminho que ele começou a fazer não tinha nada a ver com o caminho pra casa da mãe dele. Então levantei, dei tchau pra minha sogra e fui embora. Eu fui seguir o caminho que ele estava fazendo. E quando eu cheguei no endereço que ele tava, era uma casa de massagem. Eu vi o carro dele lá, então ele estava lá naquele local. Então eu fui e escondi a minha moto. E saí pra entrar em direção pra poder entrar naquele local. Assim que eu tava entrando, que eu olhei pro lado, eu vi um pau. Peguei aquele pau e pensei comigo, é agora. Confesso que nessa hora, gente, eu não pensei em nada. A única coisa que eu queria era dar tanta paulada naquele homem. Então eu entrei e comecei a gritar pelo nome dele, chamando ele, gritando mesmo. Assim que eu fui pra entrar lá dentro, que eu fui pra passar na porta, já veio 2 moças na minha direção e eu vi que elas já vieram pra poder me pegar. Então eu comecei a chorar e fiz uma cena. E falei pra elas, deixa eu explicar o que tá acontecendo. O meu problema não é com vocês. O meu marido tá aí dentro. Então as meninas falaram pra eu esperar ali fora que elas iriam chamar ele pra mim. Enquanto uma dessas moças foi chamar ele, uma outra mocinha ficou ali esperando comigo. E ela era um amorzinho. Então eu fui e comecei a meter o louco. Como eu já estava chorando, eu comecei a chorar mais ainda e falei pra ela o quanto aquilo estava sendo difícil pra mim. Afinal, eu estava grávida no começo da minha gestação, com começo de aborto, precisando de remédios e em vez do meu marido pagar os remédios, comprar os remédios pra mim e cuidar de mim, ele ficava gastando Nisso, aquela mocinha virou pra mim e falou assim, amor, então você precisa ver na onde que ele tá gastando esse dinheiro, porque a mocinha que ele tá saindo, ela não cobra mais dele. Faz um tempinho já que eles estão se pegando, por conta disso, ela já nem tá mais cobrando dele. Gente, ai que ódio. Ali eu escondi meu ódio, engoli a minha raiva e fiquei plena, continuei chorando. A hora que ele apareceu na minha frente, eu dei tanta paulada naquele otário, tanta paulada, que teve uma hora que ele foi colocar a mão na frente pra não apanhar e eu acabei quebrando o dedinho da mão dele. Então falei pra ele ir embora pra casa, ou senão eu iria quebrar o carro dele, pra ele ir embora pra casa, pegar todas as coisas dele que eu não queria mais ele lá. Então assim que a gente chegou em casa, ele veio querer me abraçar, sabe, pra tentar contornar a situação, pedindo desculpas e tudo mais. Enquanto ele falava, eu jogava todas as coisas dele lá fora.
fora. Quando eu acho que ele viu que não ia adiantar e que eu realmente estava decidida, ele ficou muito bravo, decidiu pegar as coisas dele e foi embora pra casa da mãe dele. E eu tô aqui, continuo solteira até hoje. Gente, vocês se superam demais. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho.